o profeta de Deus nunca erra, né? Às vezes a gente erra. Deus conserta. É verdade, verdade. Mas foi impressionante, eu tenho me lembrado muito, sabe, daquele conselho, eu saindo de Aparecida, com meu coração assim escarnecido, chorando por uma situação, né, que tinha acontecido aqui na Guadalupe. E aí o senhor liga, Mariângela, eu tô te ligando assim, assim, assim. Oh, meu Deus do céu, mas que foi o anjo que falou alguma coisa pro senhor? Eu não tô sabendo de nada, eu só sei que só quero que você tome cuidado, mais nada. Falei, então tá bom, tá. Vou obedecer. E olha, nunca mais na minha vida recebi ninguém aqui, chamar meu cabelinho, tava tudo atrapalhado. Recebi ninguém aqui, e olha, hoje a gente tá vendo o resultado disso tudo, né? Fico feliz. Quando Deus dá uma palavra para a gente e a gente não guarda, ela costuma produzir algum fruto. Sim, sim, verdade, verdade. Mas olha, estamos aqui numa luta muito danada, assim, na construção, para a construção agora da Guadalupe. A gente ganhou um terreno aí em 2000, foi quando o senhor veio fazer no simpósio, né? Foi quando o senhor esteve aqui no simpósio que a Uhum. gente ganhou aquele terreno. E aí agora nós recebemos uma doação aí de uma pessoa muito querida, que o padre Paulo Ricardo nos apresentou, e acabou sendo já é um amigo assim de a nossa amizade, desde que o padre Paulo apresentou, né, essa pessoa. E ele doou para nós aí a construção, praticamente a metade já conseguimos a fundação, toda a parte estrutural. Agora, claro que a gente tem que fazer a nossa parte, batalhar para terminar, porque vai ser a maior obra para a vida do Brasil, se Deus quiser, eu creio nisso. Uhum. Porque vamos estar aí abrigando, né? Não só acolhendo as mães, mas abrigando essas mãezinhas que muitas vezes não tem para onde ir. Então, O trabalho da Associação Guadalupe é uma das coisas mais providenciais que existem, porque frequentemente as pessoas nos acusam a nós providas de sempre fazermos o trabalho, digamos, do negativo. Então a gente luta contra o aborto, a gente fala de todas as estratégias para a implantação do aborto e digamos assim, nós fazemos um trabalho que algumas pessoas dizem, olha, mas o que vocês fazem de propositivo? O que uhum, vocês fazem para ajudar a mulher que não quer abortar, para salvar a vida daquela criança? Porque é uma falácia. Às vezes tem gente que até diz assim, olha, quem não faz nada para ajudar uma mulher aí que não quer abortar, quem não faz nada do ponto de vista de sustentar essa pessoa, não pode defender o nascituro. Isso é uma falácia. é claro. Né? Assim como há uma falácia, as pessoas que dizem assim, ah não, mas o movimento pró-vida ele só pensa no embrião, ele só pensa no feto, ele só pensa no nascituro. Ele não pensa na mulher, ele não pensa no menor abandonado, ele não pensa no pobre. Às vezes as pessoas fazem esse tipo de acusação. Mas é uma acusação falaciosa, porque se a pessoa não nasce, ela não vai poder sequer ser menor abandonado, sem teto, ela não vai poder ser nada. Quer dizer, a vida é a razão e o princípio de todos os bens que nós podemos receber. Claro, Então, claro. de nada adianta você dizer, assim, olha, eu protejo as mulheres, eu protejo os gays, eu protejo os pobres, se Se eles não você nascem. se você não luta contra aqueles que querem matá-los no ventre materno. Então, frequentemente, nós temos que responder esse tipo de acusação e a Associação Guadalupe é um desses trabalhos que a gente, digamos assim, pode dizer, não é verdade que a gente não faz nada pelas mulheres que não querem abortar, pelas crianças que não foram abortadas, a gente faz, a gente tem um trabalho maravilhoso, Uhum. enquanto laicato católico, cristão, enquanto laicato engajado na defesa da vida. Não é só um trabalho do negativo, embora o trabalho do negativo seja importante, porque sem ele a gente não salva essas vidas. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Mas então, a Guadalupe, ela estreita, né, esses laços diariamente com essas gestantes. Né? Nós estreitamos esses laços de uma forma quase que plena mesmo, porque
nós não damos assistência só naquele momento que ela está passando pela vulnerabilidade, pela dúvida, mas é um acompanhamento quase que para sempre, né? Não digo eterno, porque seria exagero, mas constante. Né? Uhum. As meninas acabam vendo em nós, na Guadalupe, uma família, né? Acaba estreitando um laço até familiar com o pessoal da Associação Guadalupe. Porque o que elas mais precisam no momento são de pessoas onde que elas confiam, né? Porque elas estão completamente sozinhas. E a opção pelo aborto, ele vem como uma das únicas opções por falta de apoio. E isso os abortistas, né, não entendem. Que quando você apoia, quando você tem um apoio integral, né, tanto no social, no espiritual, né, psicológico, médico, enfim, todos os tipos de apoio, essa mãe desiste de abortar porque a única coisa que ela não quer na sua vida é realmente matar o seu filho, né? Então, a gente vê o quanto é importante o apoio, principalmente o apoio social e psicológico nesse primeiro momento. É muito importante. Então, a gente luta para que essa mãe ela possa até, inclusive, ter condições futuras de criar o bebê, né? De ter o seu filho em seus braços e ter condições de dar uma vida digna, né, para essa criança. Então, Não, é e depois isso. a gente vê o seguinte, quando uma mulher ela pratica o aborto, ela leva uma chaga para o resto da sua Para o vida. resto da sua vida. É impressionante que a gente atende, às vezes, uma mulher que praticou o aborto e ela se desestabiliza quando fala desse Uhum. assunto. E muitas vezes a gente pergunta, mas espera aí, há quanto tempo aconteceu isso? Ela diz, não, foi há 30 anos atrás. E ela Uhum. carrega aquela ferida como se o aborto tivesse acontecido ontem. Verdade. De tão traumático que essa experiência é. Mas ao Uhum. contrário, uma mulher que ela é salva do aborto, que ela diz, olha, eu ia abortar, mas eu não abortei e fui abraçada, ela se torna uma pró-vida muito mais engajada. Muito mais engajada. Muito mais engajada. A gente tem isso é uma realidade dentro da Associação Guadalupe. Várias voluntárias que nós temos ali são mulheres que vieram, né, desse caminho aí, né, de procurar, desse caminho do aborto, que iam procurar pelo aborto, acabaram não encontrando a Associação Guadalupe. Inclusive, nós temos uma mãe, padre, eu me lembro muito dessa situação, porque me marcou bastante. Essa mãe foi atendida pela doutora Marilene, lá em Santo André, né? Porque nós temos a doutora Marilene, que é a nossa vice-presidente, e ela atende no consultório as meninas. E essa mãe era uma prostituta, um profissional mesmo, ali da Paulista. O ponto dela era mais ou menos ali, não sei, mais ou menos, Augusta. E essa mãe gastou R$ 8.000 em remédios, R$ 8.000. E não conseguiu, graças a Deus, porque eram todos falsos, né? Graças a Deus que ainda tem essa indústria que não são originais, né? E na internet. E ela acabou consumindo R$ 8.000 dessa medicação. E como viu que não tinha acontecido o aborto, ela foi para nossa casa, veio aqui para São José, ficou abrigada aqui com a gente uns 6 meses, com 3 filhas já, com a mãe cuidando lá em Campinas. E essa moça se tornou uma pró-vida tão ferrenha, né, que se tornou uma leoa, né, na proteção não só do bebê que ela estava gerando, mas também para as 3 filhas que ela tinha abandonado. Ela entendeu tanta questão da maternidade que ela se tornou uma pró-vida, uma voluntária, e hoje ela tem um movimento pró-vida em Campinas maravilhoso. E abandonou a prostituição. Abandonou a prostituição e hoje cuida dos 4 filhos, né? Porque hoje cuida dos 4, né? Porque eram 3 filhos que ela já tinha. Então a gente Que maravilha! maravilha.
Um outro depoimento que também eu acho muito marcante, uma menina que veio da Bahia para cá, escondida dos pais, ficou com a gente muito tempo. Essa menina voltou para a Bahia, já daqui mesmo ela teve coragem de ligar para os seus pais, depois de um tempo que ela já estava com a gente. Ela teve coragem de contar para os pais aceitaram, mas ela não saiu da Guadalupe sem ter batizado seu bebê, sem ter feito a primeira Eucaristia. Então, Uau! então assim, acontece coisas aqui dentro, assim, coisas realmente muito divinas. Essa moça voltou para a Bahia, carregando o seu filho e junto com o seu filho toda a sua vida espiritual, né? E hoje essa criança já está com os pais, com os avós e é super amado. Então, são coisas muito divinas que acontecem aqui dentro da Guadalupe. Por quê? Porque elas encontram a vida aqui dentro. E me diga, tem alguma história de pai? Pai que desistiu? Tem história de pai, porque tem pais, né? Tem muitos pais. Na verdade, os homens são que menos querem que as mulheres abortem. Abortam, aliás. E tem pai que ele chega, ele vem junto com a companheira ou com a esposa, e ele vem geralmente para decidido que realmente ele não quer o bebê, às vezes é uma troca, às vezes ela não quer, às vezes ele não quer. Mas quando esse pai não quer o bebê e que ele depois ele vê esse bebê nos seus braços, ele se torna ele se arrepende tanto quanto a mulher por ter pensado na possibilidade de ter matado o filho. Tipo, sabe? Então, esse pai também, ele tem o mesmo processo, muito idêntico com o processo da mulher. Porque quando o pai aborta, ele volta mal tanto quanto a mulher. Porque, embora não tenha sido ele a vítima direta, mas ele foi uma vítima indireta. Então, ele se acusa também. E ele leva também essa culpa para o resto da sua vida. Né? Então, o aborto, ele deixa marcas profundas no coração humano. Porque a vida humana é sagrada. E quando nós violamos essa sacralidade, a gente perde a paz. O ser humano perde a paz, né? Então, assim, porque a nossa vida ela é fruto da providência de Deus. O senhor concorda, né? Que ela é fruto da providência de Deus. Então, assim, é uma coisa ilógica, né? Alguém ser a favor do aborto. Porque a vida ela é fruto da providência divina. Então, é claro que não é natural você romper, né? Você romper, como é que fala? Como é que eu posso dizer? A gente não pode retirar a vida de ninguém, né? A gente tem que doar a nossa vida, mas não retirá-la. Eu vejo dessa forma, né? Porque nós podemos doar a nossa vida em prol de alguém, mas nós não podemos retirar a vida, impedir a vida de um ser humano. Né? Nós não fomos criados para isso. Ninguém fica feliz com chagar a vida de alguém, tirar a vida de alguém. Isso não é cabível para nenhum ser humano. Agora, você dizia que os que menos querem abortar são os homens ou os que menos querem abortar são as mulheres? Não, os que menos querem abortar são os homens. Então quer dizer que querem abortar. A mulher chega querendo abortar e o marido às vezes não quer. A maioria das vezes o marido não quer. Não, o marido não quer. Quando o marido quer, ou que o homem quer, ou é porque ele é casado, né? Existe uma situação de adultério, ou é porque ele é um líder religioso. Já aconteceu muito isso também, né? De líderes religiosos levarem as mulheres para abortar, trazerem elas para abortar. Isso é comum, né? E então mas depois que realmente a situação é resolvida, eles realmente ficam muito aliviados. Mas 80% dos casos onde os homens, né, têm a sua participação, geralmente a gente consegue vitória, a gente consegue sucesso. Quer dizer, que o trabalho de deseducação sobre a cabeça das mulheres foi muito mais intenso e muito mais bem sucedido. Muito mais. Quer dizer, sem dúvida você imagina que
a mulher tem um instinto natural de proteção e um instinto natural de maternidade. Uhum, Muito mais profundo que o homem. Você claro. note que um dos motivos pelos quais as mulheres não são ordenadas sacerdotes, sacerdotisas, é porque o sacerdócio sempre esteve ligado ao sacrifício. Então, o sacerdote é alguém que sacrifica a vítima no altar. Né? Uhum, Então, o sacerdote é alguém que tira a vida de uma vítima. No Velho Testamento, um animal. No uhum. Novo Testamento, representa o sacrifício de Jesus Cristo, né? Que é realizado no altar. E a mulher sempre foi entendida como aquela que dá a vida, que doa a vida, que tutela a vida. Então, quando você me diz que hoje em dia há muito mais mulheres que querem abortar, que têm vontade de abortar, então a gente percebe que o trabalho de engenharia psicológica, comportamental, social, Sim. sobre a mente das mulheres foi muito mais devastadora. Ou Muito mais seja, devastadora, sem o dúvida nenhuma. discurso feminista conseguiu brutalizar o coração de muitas mulheres e elas se tornaram verdadeiramente pessoas que querem a morte. Então, isso É. existe. E é importante que a gente que está Isso é uma assistindo realidade. essa Isso é uma live, realidade. é importante que a gente que está assistindo essa live perceba isso. Às vezes você está tendo ao lado uma filha, uma vizinha, uma amiga, uma esposa até, que ela foi destruída enquanto mulher na sua maternidade, no seu desejo de ser mãe. Ela foi doutrinada, ela foi induzida a ser alguém que não doa a própria vida, que não cuida, não tutela, não dá a vida. E o mais triste dessa situação atualmente é que aumentou demais a demanda dessas mulheres. Hoje as mulheres são muito mais frias do que 8 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na questão da abordagem, né? Com essa abordagem, né? Eram muito mais fáceis de atendê-las. Hoje elas são bem mais trabalhosas e muito mais frias. Hoje a maternidade é algo assim que virou algo obsoleto, né? Elas não querem, não aceitam a maternidade e são por motivos fúteis. Olha, teve uma que veio para abortar porque o quartinho ela tinha planejado apenas um quarto para um filho só. Então, como que ela poderia receber um segundo filho se o quarto, se o outro, se a casa já estava toda planejada, né? Então, assim, são motivos fúteis. Hoje elas procuram aborto por motivos muito fúteis. Eu não sei se o senhor deve saber daquela brasileira que trabalha, acho que o nome dela é Letícia, até eu vou falar publicamente porque eu vi esse artigo. Ela trabalha como abortista naquele navio e ela já conseguiu parece que um número de bebês mortos até hoje por ela, através do intermédio dela, são mais de 360 mil bebês. Né? Não sei se o Meu senhor já Deus! conhece essa brasileira, né, que trabalha, ela é intermediária, ela faz essa intermediação com as clínicas abortistas. Né, eu não lembro qual país que ela vem, se é da França, eu não lembro se ela está na França. Mas eu fiquei, quando ela trabalha, ela tem um trabalho pela internet também, como é o trabalho da Associação Guadalupe, porque nós também recebemos meninas da internet, das UBSs, das comunidades, enfim. Ela não, ela trabalha diretamente com a internet como realmente uma aborteira, e ela envia os remédios, e também ela indica qual é o navio que está atracando para que esse navio possa levá-la em águas internacionais para que ela aborte. Bom, enfim, resumindo, essa menina já conseguiu mais de 360 mil abortos. Quando eu li, eu fiquei pensando, bom, se ela conseguiu 360, a Guadalupe pode conseguir 720 mil vidas, né? Porque, embora as mulheres estejam mais propícias a abortar, mas existe um número muito grande também de mulheres que nós salvamos do aborto. Então, por que não fazer um Uhum. trabalho equivalente, né? Mas a favor da vida?
Né? O que me levou realmente esse artigo me deu um impulso ainda maior para poder continuar com o trabalho na Associação Guadalupe de uma forma muito mais extensa até, mais extensa e intensa. Porque eu falei, se existe esse número de mulheres, existem mulheres no mundo todo que procuram também, que procuram também a vida de seus filhos e só abortam por conta de não ter quem salve essas vidas. Eu tenho certeza que dessas 360 bebês, eu tenho certeza absoluta que se nós estivéssemos ali, sabe, sido essa interferência na vida de muitos bebês, muitos teriam sido salvos. Então, nós não podemos cruzar os nossos braços, porque os bebês morrem muitas vezes por omissão dos pró-vida, daqueles que acreditam na vida. Muitas pessoas acreditam na vida e não fazem nada. Muitas pessoas acreditam, são pró-vidas e cruzam seus braços. Isso a gente vê dentro da nossa própria igreja. Pessoas que são cristãs, católicos e que defendem o aborto por estupro, que defendem o aborto por malformação. Infelizmente, nós temos essa linha. É que a gente precisa entender. A gente precisa entender duas coisas. Primeiro, que o aborto não é uma questão teórica. E nem teológica. Né? Nem teológica, né? Quer dizer, aborto é uma realidade. Então, existem pessoas que matam bebês. Nós temos que entender isso. E que isso é monstruoso e isso acontece. O sangue dos bebês, o sangue de vidas inocentes está sendo derramado. E toda essa argumentação, né, que existe de que o aborto, em caso de estupro, em caso de má formação, é legítimo, toda essa argumentação precisa ser derrubada implacavelmente, porque, sobretudo no caso do estupro, não se pode condenar um inocente sem um processo, pelo amor de Deus. Quer dizer, e condenar a morte, que é a pior de todas as condenações. Agora, eu acho que esse é o primeiro lado, o lado da realidade terrível do aborto. Agora, tem um outro lado também que nós precisamos entender, que é o seguinte, as pessoas que estão ao nosso lado podem correr o risco de ter a tentação de abortar. Então, uma moça que ficou grávida e que não tem apoio, que às vezes é até cristã e não quer passar vergonha, uma mãe que tem já outros filhos e que fica grávida e que foi abandonada pelo marido, ou uma mulher que tem complicações gestacionais e que recebe, digamos assim, subsídio, apoio para abortar. Então, ser pró-vida significa ter o radar do aborto ligado 24 horas por dia. Porque a qualquer momento pode estar passando ao meu lado uma pessoa que queira abortar, que esteja tendo essa tentação. Então, ser pró-vida é um negócio que não tem descanso. Você pode estar na fila do pão, você pode estar comendo num restaurante, você pode estar numa rodoviária e, de repente, passa por você alguém que você diz: essa pessoa pode abortar. Deixa eu conversar com ela. Deixa eu fazer alguma coisa. Então, é um apostolado, um verdadeiro apostolado. É um apostolado que ele não pode ter descanso. Não pode. Não pode ter descanso. O nosso trabalho aqui na Guadalupe, ele é intenso. Não existe quarentena para a defesa da vida. Não existe. Né? Durante o tempo todo, embora nós tenhamos fechado a Guadalupe por um mês, assim, fisicamente, mas o trabalho continuou, né, fora dali, né? Porque a vida, a criança, quando ela está para ser abortada, ela pede socorro. Aquele grito silencioso que eu acho muito fantástico, o título que deram para esse vídeo, o grito silencioso, é um grito silencioso de socorro, né? Porque o bebê, a gente vê quanto que ele vai se esquivando, né?
daquele momento da morte, o quanto o coraçãozinho dele dispara, né? Então, e a gente falando ainda, voltando ao assunto ainda, de pessoas que ainda aceitam a questão do aborto, por vergonha e tudo mais, nós atendemos uma moça daí de Osasco, e ela foi, a gente estava procurando por uma, que o nosso amigo lá de São Paulo, que dá os cursos para nós aí, ele me ligou e falou: Maria Ângela, olha, tem uma pessoa que está para ser abortada em Sorocaba, está com 5 meses e meio, e um Oh, diácono, 5 meses e meio, com ordem judicial, porque era aborto, era fruto do pai, né? A meu menina com Deus. 14 anos estava grávida do próprio pai. E um dia, eu tinha ministrado uma palestra, talvez um mês antes, no Regional Sul 1, daí de São Paulo, e tinha um diácono de Sorocaba presente nessa palestra, e a Arquidiocese de Sorocaba já tinha feito tudo que podia para salvar essa vida, e não conseguiu. Aí esse diácono conversou com o Dom Eduardo, na época era o Dom Eduardo, e eles me telefonaram para que eu fosse para Sorocaba, para tentar uma última chance para conversar com essa moça. Só que o nosso amigo daí de São Paulo tinha passado esse caso, mas e me disse que a menina já estava em São Paulo, internada no hospital para se abortar, para abortar o bebê. Então fui eu com uma amiga minha procurando todos os hospitais. Nós nos passamos o dia inteirinho indo de hospital em hospital procurando a tal da moça. Só que nós chegamos num determinado hospital e conversamos ali com a secretária, e a moça e essa recepcionista falou: olha, é ali, aquele corredor, vocês entrem ali que pode ser que elas estejam ali, que essa pessoa esteja ali. Entramos no corredor da morte, no corredor da morte. Meu Deus. Entramos ali pelo corredor, nós chegamos ali no local dos serviços, onde a pessoa fica aguardando para ser chamada. Tinha uma menina chorando demais. E a mãe da menina estava com ela, uma menina de 15 anos. E eu falei para minha amiga, né, para a Zezé, falei: olha, essa menina está chorando porque provavelmente ela não queira fazer o aborto. Aí nós começamos vamos interpelar a mãe foi muito grossa e praticamente escrachou a gente perto, mas nós nos mantivemos ali naquele momento. E eu falei: nem toque para ela, você fica com a mãe que eu fico com a menina. E a mãe falando, se justificando naquele momento que era estupro, que a menina ia apanhar muito em casa do pai, e que ela estava ali para levar a filha para abortar porque ela amava muito aquela filha. Eu tirei a menina de perto da mãe e conversei. Como eu já conheço o perfil, falei para a menina, olha, eu sei que não foi nada, que não foi estupro, bom, enfim. A menina me confessou que estava fazendo aquele aborto forçado, né? Sendo oprimida pela mãe, mas que ela não queria abortar. Então eu falei para ela: você acredita em Nossa Senhora? Você é católica? Ela falou: sou. Falei: então vamos rezar, porque a próxima chamada ia ser ela. Ela já estava para ser chamada. Falei: então vamos fazer o seguinte, vamos rezar uma Ave Maria e pense uma coisa. Você não vai ser culpada por essa morte, porque você não está, você hoje está obedecendo a sua mãe, você é menor, e quem vai ser responsável pela morte do seu filho não vai ser você, vai ser sua mãe. Mas vamos rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora te proteja, e a gente não pode fazer mais nada. Mas pense uma coisa, a única criatura que tem o direito de tocar no teu ventre agora é as mãos da Virgem Maria. Nisso, a enfermeira chamou-a para poder abortar. Falou o nome e ela entrou. Entrou pro matador. E eu, com a Zezé, ficamos ali fora, e a mãe dela muito nervosa. Passou uma meia hora, ainda falei: meu Deus, agora acabou, não tem mais o que fazer. A menina sai de dentro daquele local, e a mãe foi ao encontro dela e falou para ela assim: e daí, como é que você tá? Porque eles não acompanham a pessoa até lá fora, não. A menina saiu sozinha. A moça vira para ela e fala para ela assim: ó, não abortei. A menina fala para ela: não abortei.
Porque a única pessoa que tem o direito de colocar a mão em mim é a Virgem Maria. E eu não deixei outra pessoa me tocar lá dentro. Olha a coragem que ela teve. Nossa! Ela saiu dali, a mulher começou a chorar. Aí, nós saímos dali, fomos tomar um lanche ali bem próximo, levei as duas, que as duas estavam muito nervosas. A mulher vira e fala para mim assim, vocês são católicas? Nós somos católicas. Por quê? A senhora pratica alguma religião? Ela falou, sou católica, sou da Renovação Carismática da Igreja Tal, de Osasco. Minha filha é do movimento da PJ, né? Da Pastoral da Juventude, né? E nós não falamos para o nosso pároco que ela ia abortar, porque nós sabemos que a igreja é contra. Nós fugimos da igreja e a igreja nos encontrou. Meu Deus! Olha. E aí foi salvo o bebê? Foi salvo o bebê. Só que daí ainda tinha de Sorocaba. Ainda tinha de Sorocaba, que estava com 5 meses e meio, que nós não tínhamos encontrado esse de Sorocaba. Aí voltei, no domingo, dia da Assunção de Nossa Senhora, fui para Sorocaba, eu com a Zezé fomos para Sorocaba, chegamos a Sorocaba às 5 horas da tarde, saímos da casa da mulher, da casa dessa tia, porque era a mãe, as tias estavam cuidando dessa menina, a menina tinha com 14 anos, o pai abusava da outra filha e do filho de 7 anos. E a mãe dessa criança, dessas 3 crianças, é usuária de crack, então não existia, estava na rua. E essa família era metodista, e nós ficamos ali muito tempo, das 5 à meia-noite tentando. Quando deu mais ou menos umas 20 para meia-noite, não lembro mais ou menos, 11h30, eu falei para a tia, porque eu ainda não tinha conseguido convencer a família, porque no outro dia, às 4 da manhã, a perua da UBS de Sorocaba já ia passar na casa dela para trazê-la para São Paulo para abortar, que já estava com a judicial. E aí eu falei para a tia, eu falei, olha, não tem mais o que fazer, preciso voltar para São José, quase meia-noite, e agora uma coisa você vai ter que assumir para o resto da tua vida. A partir do momento que você assinar esse termo de autorização nesse hospital, você vai estar assinando uma pena de morte para o inocente. E você vai ser a única responsável por essa pena de morte. Nisso chocou essa fala minha. Aí ela falou, então veja o que você consegue fazer com a fulana para que ela não aborte. Então já deu uma mexida nessa estrutura emocional da tia. E eu cheguei na menina, e perguntei para ela, o que você quer? Se parecesse uma fada madrinha. E falasse para você assim, olha, eu te dou tudo que você quiser para que você não faça esse aborto, o que você mais pediria para ela? Ela falou, eu quero conversar com o Luan Santana. Eu falei, Uau. então agora... Eu falei, agora o Luan Santana, vou achar o Luan Santana onde nessa altura do campeonato, né? Nisso, ligamos para a Elba Ramalho, a Elba Ramalho ligou para a assessora do Luan Santana. O Luan Santana estava no Pantanal, pescando no Pantanal. E não tinha como ele falar com ela. Imagina. Nisso, a Elba liga e fala, olha, ele tá no Pantanal, não tem como. Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Você vai me dar... Ele vai chegar quinta-feira lá do Pantanal. Você me dá uma prazo até quinta-feira. Se o Luan não te ligar, aí não tem mais o que fazer. Bom, enfim, saímos da casa dela. Era mais de 1h da manhã. E o medo de ligar para a tia no outro, né, para buscá-la. Era 7h30 da manhã, eu tremendo, liguei, falei, e daí, vocês estão onde? Nós estamos aqui em casa, aguardando a ligação do Luan Santana. Bom, para resumir, Luan Santana chegou, ligou para ela, nós temos a ligação, a gravação, ligou, salvou essa bebê. Essa bebê, ela nasceu com um vezinho aqui na testa, uma ruguinha aqui, diz que tu vê. Sabe, ela até tem esse nome de Vitória.
Uhum. Então, assim, acontecem uns casos muito pitorescos. Agora, Maria Ângela, uma coisa você veja, né? Eu acho que é bom para as pessoas que estão ouvindo entender uma coisa. Além do fato de que quando você faz trabalho pró-vida, você está lidando com milagre, porque os anjos de Deus, Deus mesmo quer salvar aquela vida. Então você está Uhum. colaborando com Deus na obra da salvação de vidas. Além disso, tem o lado também de que quem é pró-vida está lidando com a marginalidade o tempo todo. Né? E é importante dizer isso porque às vezes algumas pessoas, até na igreja, acusam o pessoal do movimento pró-vida de ser negligente em relação à opção pelos pobres. É exatamente o contrário, porque quando o trabalho pró-vida é um trabalho em que a gente tem que lidar com marginalidade o tempo todo. É usuário de droga, é gente que está envolvida com banditismo, É. são delinquências de diferente tipo. E veja, quando a gente percebe a importância desse trabalho, a gente leva a sério. O que significa, por exemplo, você expor uma pessoa que está em crise a, por exemplo, uma ONG abortista. Pensa assim, por exemplo, uma mulher que ela está em crise porque ela foi colocada numa situação difícil, de uma gestação complicada para ela, uma gestação que vai atrapalhar muitos planos dela. Esta mesma mulher foi formada numa escola que ensinou que a maternidade é uma desgraça, que filho atrapalha, que a mulher tem que ser emancipada da família. E esta pessoa aí, esta mulher, num momento de crise, de uma gestação, ela é entregue para uma ONG, por exemplo, que defende o aborto. Como essa mulher será facilmente induzida a abortar Ah, e tranquilamente. vai levar chagas disso para o resto da vida dela. É isso que muita gente não entende. Por exemplo, agora a gente está trabalhando contra esse PL que vai ser discutido na Hum. Câmara possivelmente nos próximos dias. É um PL que vai criar orçamento para ONGs feministas que vão atender mulheres que se dizem vítimas de violência sexual, sendo que, por causa da lei da Dilma, a lei Cavalo de Troia, Uhum. violência sexual é qualquer ato sexual não consentido, sem Sim, a necessidade de boletim de ocorrência. sim. Uhum. E ela vai ser atendida por pessoas, por ONGs, que atuam justamente no convencimento de mulheres para o aborto. Agora, imagina o que isso não pode representar de perigo para a vida de bebês, E para a né? mãe também, né? Porque você está E para a mãe. destruindo. Para a mãe também. Porque você está destruindo também uma outra vida. Porque a vida emocional também, ela é destrutiva também. Ela acaba com a mulher. Porque não existe nenhuma mulher que tenha abortado e que possa se considerar uma pessoa feliz. Não Exatamente. existe, não existe. Olha, eu tenho um testemunho de uma pessoa que abortou, uma senhora que abortou, e depois de mais de 40 anos ela nos encontrou, e ela ficou muito apaixonada no trabalho e quis até ser uma colaboradora. E nós entregamos o bebezinho, cadê o bebezinho? Esse bebezinho aqui para ela, né? A senhora sabe qual? Esse bebezinho que foi impedido de entrar na audiência pública, quando nós estivemos juntos lá em 2018, esse bebezinho foi impedido de entrar na audiência pública, o senhor sabia, né? Que Não sabia. então, ele causa tanta violência, né? Ele é tão perigoso Ah, eu que me lembro disso. pois é, esse bebezinho foi impedido de entrar na audiência pública. Então, nós doamos de graça, estamos distribuindo esse bebezinho. E essa mulher pegou esse bebezinho e começou a chorar. E aí, depois de alguns dias, ela ligou, né, para o pessoal lá de Belo Horizonte, que isso aconteceu em Belo Horizonte, dizendo que ela queria conversar com o padre, porque fazia mais de 40 anos que ela tinha abortado, e que ela tinha feito o enterro desse bebezinho. Ela pegou esse bebezinho, colocou numa caixinha de fósforo, enterrou, fez o velório desse bebezinho simbolicamente, e ela se sentiu muito aliviada de ter simbolicamente enterrado o seu filho.
Aí, claro, nós trouxemos ela para o padre, ela se confessou e ela ficou mais aliviada com aquela dor. Mas já tinham se passado 40 anos, né? Uhum. E o enterro simbólico foi muito valoroso para ela naquele momento. Porque foi uma forma Uhum. dela, né, ter feito essa entrega do bebê para o Senhor, né? Então, o senhor, veja bem, o que o senhor está falando é muito sério, né? Vão ocorrer, assim, delinquências, as delinquências vão aumentar muito mais com essa questão aí dos abortos, se eles forem realmente aprovados, né? Porque as mulheres vão ser atendidas por Pois essa é. ONG abortista. Pois é, e ainda dizem assim, não, mas é que o aborto no Brasil é um crime, então isso não vai acontecer. Meu Deus, isso acontece, não é que vai acontecer, é que isto acontece. E uma pessoa que ela está psicologicamente fragilizada, emocionalmente destruída, que ela está recebendo pressão de diversos lados, muitas vezes ela vai acabar caindo na Uhum. tentação de abortar e vai levar consigo as consequências devastadoras disso para o resto da sua Devastadoras. existência. Devastadoras. Devastadoras. E é para sempre mesmo. Porque a mulher, ela aborta a criança, mas ela não aborta a maternidade. Uhum. Entendeu? O feto, eu não gosto nem de chamar muito de feto, porque parece que é algo mais um pouco pejorativo, embora a ciência use esse termo. Mas aquela vida, né? Ela destruiu aquela vida, mas ela não destruiu a sua maternidade. A sua maternidade está viva, né? Dentro da sua alma. Então, toda hora, todo momento, essa mulher, essa pessoa vai lembrar que ela provocou um crime. Né? E agora digo uma Uhum. coisa para o senhor: uma grande reparação, uma grande forma da gente ser um pouco curada desse mal é quando a gente passa a trabalhar no movimento Pro Vida, a favor da É vida. verdade, é verdade. Sabe? Quando a gente começa a defender a vida, Deus é tão misericordioso que ele sela essa ferida. Essa ferida fica Uhum. selada. Né? Porque você consegue trabalhar com naturalidade algo que você já cometeu. Então, isso é divino. A reparação e o trabalho na defesa da vida é divino. Porque existe sim essa cura interior quando você começa a trabalhar com o movimento Pro Vida, quando você começa a defender a vida. Isso é fato. Né? Porque se uma mulher que aborta, se ela não é curada dessa chaga, ela não tem condição de trabalhar na defesa da vida. E geralmente Uhum. as mulheres que trabalham na defesa da vida, muitas delas já praticaram aborto. E trabalham com naturalidade Uhum. porque já foram curadas, a chaga já foi curada. Né? E isso é milagre, porque não tem terapia nesse mundo que faça uma cura dessa. Né? Então, Uhum. a reparação, essa reparação do aborto, ele é realmente ele se reconstrói, essa alma se reconstrói a partir do momento que você passa a trabalhar em favor da vida. Né? Agora você imagina, né? Só esta mulher que deu esse depoimento e que disse que ela colaborou com 360 mil abortos. Tá na internet, depois for Então ver. vocês imaginam quanto sangue derramado, o sacrifício silencioso, o holocausto silencioso de quantas vidas inocentes, de quantos bebês. Eu fico imaginando assim, o que isto não causa no coração de Deus. Como é que um cristão pode olhar para isso com naturalidade? Ele sabendo o que Deus o que Deus sente, o que Deus pensa, o que Deus quer diante disso. Quer dizer, a gente tem que ter uma sensibilidade também religiosa, espiritual, cristã, de olhar e dizer assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então, quando você se engaja numa obra pró-vida, você está reparando o próprio coração de Deus. É muito pecado, gente. É muito pecado. Quer dizer, este mundo
entrou numa onda de insensibilidade, de agressão, de monstruosidade. Um mundo que aborta não é um mundo mais humano, entendam isso. Um mundo que aborta não é um mundo mais divino, ele é um mundo mais cruel, mais monstrificado, de pessoas que estão se dessensibilizando a cada dia, que são capazes de destruir vidas inocentes. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. E nós que somos cristãos, nós que somos católicos, nós precisamos colocar a mão no coração e dizer, meu Deus, isso não é uma luta a mais. Isso não é uma coisa a mais. Eu preciso me colocar do lado de Deus e dizer assim, Deus, ele queria trazer tantas vidas à existência. E nós, por causa do nosso silêncio, da nossa missão, estamos permitindo que esse sacrifício aconteça a cada instante. Isso é horrível. É claro que é importante dizer que esse depoimento que você disse, de certo, não é apenas referente a abortos de mães brasileiras. São movimentos internacionais que fazem isso. Então, há uma mobilização de esforços, de gente que investe muito no aborto. Enquanto os cristãos estão preocupados em ter apenas um celular a mais, apenas em ter uma roupa cara a mais, e não olham para a realidade de que existem vidas sendo dizimadas. E não se manifestam, né? E às vezes a gente se sente até sozinha, né? Porque não se manifestam, são poucas as pessoas que se manifestam. Eu vejo a nossa luta com a defesa, com a Associação Guadalupe, que se não fosse a colaboração realmente de pessoas do bem que estão aqui do nosso lado, que são poucas pessoas, não são muitas pessoas, né? A gente praticamente luta sozinha aqui dentro. Então, era um momento assim, de estarmos todos unidos a favor da vida. A campanha da fraternidade aí falou sobre a defesa da vida. Nós estivemos presentes, tá, no vídeo da campanha da fraternidade, testemunhando, sabe? E nós não chegamos a ver manifestação nenhuma, né, dos católicos procurando saber, olha, o que a Associação Guadalupe faz? Não existe, não teve manifestação nenhuma. Que omissão que é essa? Onde vamos parar? Onde essas crianças vão parar? Onde essas mulheres vão parar? Não tem ninguém que venha em socorro. Se não fosse essa pessoa maravilhosa que Deus mandou através do Padre Paulo Ricardo para nós, a Guadalupe não estaria em pé, não estaria existindo. Porque é impossível manter uma obra dessa forma. E a gente precisa entender que esta é uma batalha espiritual. Porque, veja, nós, o demônio, vamos falar, dar nome ao grande articulador disso tudo. Satanás sabe que ele não pode derrubar Cristo do trono. Ele não pode tirar Jesus do seu trono. Mas o que ele pode fazer para destruir a obra de Deus? Ele pode impedir que pessoas sejam geradas para irem para o céu. O que o diabo quer é destruir o ser humano. Ele inventou a cultura da morte, porque lá no início da Escritura, Deus disse para a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então ele quer destruir a descendência da mulher. Ele não quer que venham seres humanos ao mundo. Ele está matando missionários, ele está matando sacerdotes, ele está matando cristãos leigos, pais de família, mulheres. Ele está com esta sede de sangue, destruindo vidas, porque é a coisa que ele pode fazer. Ele não pode derrotar Deus, mas ele pode derrotar o homem. Ele quer um mundo cheio de animais e de insetos. Mas ele não quer um mundo cheio de seres humanos. Ele quer destruir os seres humanos, os filhos de Deus. Então, nós precisamos estar conscientes disso e nos engajar mesmo, do jeito que a gente puder, pela oração, pelo nosso trabalho. Conheça os trabalhos pró-vida, conheça o trabalho da Associação Guadalupe, de outros grupos pró-vida. Se engaje nisso. Seja uma pessoa que para de encarar a luta pela defesa da vida como uma teoria.
como uma espécie de posição ideológica. Isso não é uma ideologia, gente. É uma realidade contra a qual nós estamos lutando todos os dias. E é uma guerra que não tem fim enquanto nós não lutarmos pela salvação do último bebê. E eu falo uma coisa para o senhor, olha, a minha vida eu quero morrer trabalhando na defesa da vida, sabe? Enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu estiver em pé, eu quero trabalhar até o último instante a favor daqueles que não têm voz e nem vez. Eu quero trabalhar. Sabe, esses dias eu estava fazendo uma live, acho que com o padre Felipe, e ele falou uma coisa. Se nós não tivéssemos um local hoje para trabalhar, nós trabalharíamos da mesma forma, porque a defesa da vida está dentro da nossa alma. Mas Deus foi tão misericordioso e Ele quer tanto essa obra que Ele nos deu essa graça de podermos construir essa obra. E é uma obra que vai para a eternidade. Essa obra que nós estamos hoje construindo não é uma obra que fundada pela Maria Ângela, não. Foi fundada pela Virgem Maria, não foi por mim, não. Eu fui só apenas um instrumento dela. E eu não quero ficar com essa obra, nossa obra para sempre, não. Essa obra é de Deus, ela vai para a eternidade. Essa obra vai ser a maior obra para a vida do mundo. Eu posso até nem estar mais aqui para ver. Mas se existe uma Planned Parenthood nos Estados Unidos que destrói as crianças até o 9º mês, que fazem dos membros e dos órgãos das crianças pedaços de comércio que são comercializados, a Associação Guadalupe ela vem contrapor isso tudo. E eu, enquanto tiver vida, eu vou lutar por isso. E eu tenho certeza que do céu eu ainda vou ver essa obra ser a maior obra para a vida do mundo. Não é do Brasil, não. Amém. E não estou aqui para... Isso não é prepotência e nem presunção. Muito pelo contrário, eu acredito no poder de Deus, porque se essa obra da Guadalupe não fosse uma obra de Deus, não estaria em pé. É verdade. É verdade. Maria Ângela, nossa live está para cair. E que pena. Eu só queria agradecer, é uma oportunidade muito grande, muito bonita estar com você aqui. Muito obrigada. E dizer, olha, nós temos que fazer um trabalho. Enquanto eles estão despedaçando bebês, nós estamos juntando restos de mulheres. Isso. Eles trabalham com a destruição. Nós trabalhamos com a construção, com a geração de vidas. Nós trabalhamos numa obra de restauração. E Deus está conosco, Nossa Senhora está conosco, e ninguém vai nos parar. Nós vamos ninguém vai nos parar. Até o fim. E lutando em diversos âmbitos, lutando no âmbito legislativo, e nós temos que nos unir, porque ano que vem nós vamos ter uma grande batalha judiciária a partir do ano que vem, com certeza. Então nós temos que trabalhar e nos juntar nesse sentido, sem nenhum tipo de dúvida. Não, nós estamos juntos, tá? Juntos pela vida. Juntos pela vida. Juntos pela vida. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para o senhor também divulgar a nossa vaquinha virtual, né, para que a gente possa, o mais rápido possível, terminar essa obra e aí a gente poder fazer essa inauguração, sabe, e soltar muitos fogos e louvar muitos, e dar muitos louvores ao Senhor por essa obra da vida. Né? Porque esse é o nosso propósito. Olha, tá aí, as pessoas colocaram nos comentários o endereço da Associação Guadalupe na internet. Procure lá a Associação Guadalupe, ajude na vaquinha virtual, fale com outras pessoas. Qualquer quantia que você puder dar sempre será bem-vinda e, sobretudo, não se esqueça de se engajar pessoalmente e de se tornar um pró-vida militante, porque isso não é apenas para ficar assim na teoria, nós temos que nos engajar na prática. Olha, muito obrigada, boa noite. Foi uma alegria falar com o senhor. Pena que a live é muito curtinha, a gente tinha muito mais assuntos, né? Mas deixa para uma próxima. E muito obrigada. E uma hora que o senhor tiver a oportunidade, venha aqui nos conhecer, nos visitar. Muito bem, Maria Ângela. Um grande abraço. Deus abençoe. Uma boa noite para vocês e juntos sempre pela defesa da vida. Amém. Um abraço. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.
testada, hein? Meu Opa! Deus do céu.